primeiro bloco a gente bateu um papo com a Kátia, que nos falou as novidades, nos mostrou algumas tendências aí das maquiagens para o inverno, mas agora a gente tá aqui com a Paulinha, que vai ser nossa modelo de hoje, né, Rafa? E é hora de conferir na prática, né? Como disfarçar algumas imperfeições, realçar a beleza, né, Kátia? Exatamente. A onda dos contornos, né, no YouTube e nas redes sociais está muito grande. Invadiu e todo mundo quer sair com aquelas marcações, o que não é legal entre si, entendeu? Porque a maquiagem ela tem que realçar, mas deixar com naturalidade. Todas aquelas fotos que a gente encontra nas redes sociais, existem marcações muito fortes, feitas com base, bastante produto, que na fotografia realça, tanto que quando eu estou fazendo trabalho publicitário, eu marco muito, ao ponto que aquela pessoa se sair lá fora, na luz natural, ela vai se achar estranha. Por quê? Porque a luz do flash, ela clareia muito todos os tipos de contorno. Mas, ao vivo, se você for para uma festa, quando você trabalha com aquele tipo de contorno, que faz com a base, com correção, com corretivo também, que marca, vai ficar muito pesado. As pessoas vão chegar perto e vão ver aquela crosta de produto no seu rosto. Tem essa diferença, né, da vida real, e a gente vê muito se propagando na internet, e às vezes o pessoal não sabe. Mas é fotografia. É fotografia, exato. E existe ainda alguns filtros que as pessoas jogam nas fotografias, algumas suavizações de poros, né, que a gente tem que também aceitar que isso está incluído no pacote das fotos, né? Então, o que eu indico para as pessoas em casa é procurarem enxergar algum tipo de imperfeição, porque existe um formato perfeito de rosto, que é o formato oval. Eu estava até falando para a Rafaela que o rosto dela é oval. Então a gente busca ter esse formato oval, entendeu? Então quem tem um rosto quadrado, quem tem um rosto redondo, quem tem um rosto triangular, a gente vai se basear pelo formato oval para conseguir a perfeição. Vai fazer as marcações para tentar atingir esse formato. Pra gente que trabalha com publicidade, isso não é uma maquiagem que é aceita no mundo da moda, entendeu? Eles gostam mais do esfumado, de algo que desperta a naturalidade da mulher. É tanto que quando eu tava lá em Nova York, eu ficava assim, nossa, ele não fez nada no rosto da modelo, o maquiador dando um workshop. Por quê? Porque eles preservam justamente a naturalidade. E as pessoas estão impregnando o pensamento aqui de querer desenhar muito, de querer colocar muito, marcar muito, e isso não é legal, porque tira a sua própria beleza. Você está colocando às vezes coisas que não vai tirar a sua beleza e vai deixar você artificial. Kátia, agora falando em beleza natural, nossa modelo aqui foi super privilegiada, tem um rosto lindo. Agora conta pra gente qual é o formato do rosto dela, o que é que pode fazer pra ficar mais bonita. Agora antes, Paulinha, me diz uma coisa. Tem alguma, conta pra mim, conta pro pessoal aí de casa, tem alguma imperfeições que você olha e diz, não, isso aqui eu queria mudar, isso aqui eu não gosto, tem alguma coisa? Tem pra Kátia já dá o jeito dela. Acho que é a resposta de todas as mulheres. Várias. Mas assim, o que me incomoda mais são as olheiras, certo? E o nariz, que eu tento deixar o máximo perfeito, mas eu nunca consigo. Que eu acho que toda mulher você me quer, dá né? alguns truques. O rosto dela, a gente pode perceber que ela tem uma testa mais curta, tá? Então a gente não vai se preocupar com isso, por enquanto, querer diminuir testa. No caso, o meu caso, Rafa já pode botar um pouquinho de sombreamento, você já pode botar sombreamento na raiz da testa, que já dá uma diminuída. No caso dela, não precisa. Mas pode usar o quê? Uma iluminação aqui no centro já para dar uma sensação de aumentar e deixar mais aberto nessa região. A questão das olheiras, a gente pode também disfarçar com a parte corretiva, como também com os pontos de luz na sombra. É uma dica básica, rápida de sombra que a gente pode disfarçar essa região das olheiras. O rosto dela é um rosto que tem uma leve angulação mais quadradinha aqui na mandíbula, entendeu? Mas que essa lateral aqui é bem mais larga do que essa região da testa, né? Então a gente já vai pegar para afilar um pouco essa região, tá? Dar um leve sombreamento aqui na região da frente do queixo, tá ok? Que já dá também uma afiladinha. Tem os lábios finos, a gente já vai iluminar a parte superior dos lábios e a parte inferior, tá? Só que aqui com um pouquinho mais de iluminador do que aqui embaixo, porque o lábio inferior dela é maior, tá? Mas é legal porque a estrutura dos lábios delas é mais fininha. Por exemplo, a Larissa, ela tem um lábio inferior um pouquinho maior
Então tem que colocar o mais iluminador nessa região e evitar aqui. Pra igualar. Exatamente, dar essas proporções. Kátia, entendeu? me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a ideia é isso. O que você quer disfarçar ou diminuir, você joga o escuro. Mas e o que você é, quer... o opaco, na verdade. O opaco. O opaco, não é bem tão só o opaco, que a gente também pode usar alguns pós-bronzeadores que tem um reluz um pouco dourado. Mas tudo que você queira disfarçar, você vai para o escuro, porque o escuro ele diminui, ele aproxima, tá certo? Então tem efeitos que a gente tem que entender do escuro, é a física da cor, entendeu? Então o escuro ele vai diminuir, ele vai aproximar e ele vai aprofundar. Certo. Entendeu? Se eu tenho um olho mais fundo e eu usar uma sombra muito escura, ele vai aparentar ficar mais profundo. Claro. Então, entendendo essa física, né, da luz, do jogo de luz, então o que é claro aumenta, afasta e exterioriza mais. Então, se eu tenho os olhos afastados e colocar a ponta de luz, eles vão aparentar mais afastados. Então, diferente da queixa das meninas, eu tenho os lábios bem generosos. Então eu quero diminuir. Então eu não ilumino como Paulinha. Eu faço o quê? Você geralmente usa batons de tons médios a escuros, tá? Ele dá uma leve diminuída no volume, mas pelo contorno você pode, antes de terminar onde você encontra essa carninha aqui da pele mais durinha, antes dela você terminar o batom e por baixo você dá uma leve contornada com um pó, um corretivozinho que já vai dar uma disfarçada em retrair um pouco os seus lábios. Pois é. Um tom errado, final da Então, matéria eu vamos troco. mas esses tons mates de boca não vai alterar. Agora, tons metálicos claros, jogar um rosa metálico aqui, clarinho, uma coisa, vai alterar. Vai abrir mesmo, entendeu? Então vamos ver tudo isso na prática agora, Kátia? Vamos lá. Vamos lá. A gente aqui já começou com a aplicação da base, uma base fininha, do tom da sua pele e tal, para dar a primeira cobertura, que é o essencial. E vamos começar com as correções. E até mais assim legal para quem está em casa entender que depois você passa uma base e depois vai corrigir com corretivos mais escuros, que é 1 ou 2 tons mais escuros que sua pele, ele vai deslizar melhor do que você tá antes de aplicar a base e marcar com corretivo, tá? Então eu disse que ia dar uma leve afiladinha no rosto. Então essas correções elas partem um pouco abaixo daqui da maçã, tá? Ok, estou fazendo com o corretivo, então um pouquinho abaixo aqui da maçã. Disse que iria afilar um pouquinho aqui, ó, que já dá uma sensação. E agora eu mudei o pincel um pouco mais estreito e eu vou trabalhar no nariz, que ela disse que sente um pouquinho desse desvio, né? Então o desvio dela tá mais para esse lado. Então aqui é mais alto do que esse lado aqui. Certo. Então eu preciso, ó, já vir dessa região da raiz do nariz e passar a correção aqui na lateral. Só que desse lado um pouquinho mais largo e desse lado aqui, ó, mais fininho. Entendi. Tá? Aí essa correção vai vir para a ponta do nariz, que você pega arredondando. E quem tiver o nariz largo, no caso, deixa eu pegar um pouco de correção aqui, você vai fazer também na aba, mas não é bem o caso dela, que o nariz dela é bem fininho, tá? Mas só ensinando para que vocês entendam. Ô, Kátia, então dependendo da simetria do rosto, você trabalha isso fazendo uma linha mais grossinha, uma linha mais fininha. Exatamente. Pra sempre procurar essa parte, igualar, como se diz, né? No caso da testa dela, não precisa, mas quem tem testa grande pode escurecer essa raiz aqui da testa. E quem tem essa parte aqui do rosto mais larga, que tem muita gente que tem essa parte aqui larga, a gente vai trabalhar afilando. Então pode ser traços na horizontal, como pode ser também um V, que também ajuda, tá? E só uma dúvida, que na internet, quando você procura vídeos, a maioria ensina uma única forma de diminuir o nariz, que é escurecendo nas laterais. Só que mudando o formato do nariz, um é mais fino, outro mais grosso, um é mais arrebitado. Porque o nariz ele não precisa de todas as correções, entendeu?
Tem nariz, por exemplo, nariz mais ou puxado com a tendência mais negra, que ele vai precisar, porque ele além de ter as abas largas, ele às vezes não tem a raiz alta do nariz. Certo. Então dá a impressão de que o nariz é achatado. Então a gente tem que criar isso com um escurecimento vindo já dos olhos. Aí dá uma sensação de ter criado, como diz o pau da venta, né? O negócio que o pessoal fala, né? Assim, né? O pau da venta, exatamente. A gente dá a sensação de criar, puxando já dos olhos e desenhando. Porque a raça negra às vezes tem esse nariz achatado, o japonês também, entendeu? O pessoal chinês, essa raça oriental também tem. Então a gente tem que trabalhar nisso. Não é que meu nariz, porque tem um pouquinho aqui em cima, eu posso escurecer aqui em cima, tá? Eu não vou precisar filar assim, fazer tudo. Vai depender. Disfarçar aquilo que está saliente. Essa é a palavra-chave. Verdade. Tá? Então aqui, no caso dela, eu fiz já o escuro. Aí eu vou pro claro, né? Então vamos lá. Vou pegar aqui só um outro pincelzinho. E a gente vai usar uma correção um pouquinho mais clara, tá? Justamente, olha pra cima. No caso eu tô usando um tom acima, mais claro que o tom da pele dela. Tô colocando aqui na área dos olhos. Aí na internet você encontra uns triângulos feitos assim, ó. Exato, Tá? eu já vi muito. Enquanto isso, gente, não é necessário. Isso só é depósito de produto. Que a olheira da gente, ela vem até mais ou menos a metade do olho. É verdade. Ela não vem até aqui não, gente. Pra que a gente vai vê, danar um né? monte de corretivo aqui, assim, desenhando, ó, tudo. Não precisa, gente. A olheira da gente vem até aqui, ó, do canto interno pro meio. Então a gente vai trabalhar aqui. Pra dar uma enfatização aqui, ó, eu vou passar um pouco do corretivo claro no centro do nariz, porque esse contraste vai dar a sensação de afilar mais ainda. Certo. Então, nessa região aqui do lábio superior dela, eu também posso dar uma leve clareada, tá? Aqui nessa região de baixo dos lábios, eu ainda posso também um pouquinho. E se eu quiser escurecer, quem tem o queixo proeminente, queixo grande, você pode, ó, justamente desenhar como se fosse uma bolinha aqui, ó. Certo. Que aí você já dá a sensação de diminuir o queixo. Então, gente, não é necessário você pegar uma foto daquela da internet e sair fazendo tudo igual. Aquela gente. máscara no rosto. Não, não é. A gente às vezes não precisa. Eu não posso afilar meu rosto. Meu rosto já é muito fino. Eu tenho que manter isso aqui. É só uma luz, uma coisa assim. Mas eu tenho que diminuir minha testa, entendeu? Eu não posso afilar aqui e fazer esses cortes aqui embaixo. Porque Acho meu maxilar que o já... primeiro passo é se auto-reconhecer. Se olhar no espelho e achar o que é que tá grande, o que é que tá saliente, o que é que precisa diminuir e o que é que precisa aumentar. A gente tem que ter essa noção. Então, primeiro passo, se olhar no espelho. Eu acho que isso já é um bom começo para você aprender a fazer a correção de forma assim correta e não excessiva. Sempre buscando a harmonia mesmo. Exato. Então agora a gente vai dar uma esfumada, que é onde muita gente erra. Porque deixa marcado, não é. Todo tipo de Imagina, contorno, saindo assim, de casa. todo tipo de contorno, a gente tem que entender que é segredo. A gente não precisa dizer. Nasceu assim. Não, gente, é segredo. Não pode contar que ficou ajeitando o nariz, que ficou diminuindo o teste, que ficou fazendo isso aqui. Tudo é contorno, mas é pra ninguém perceber. É o velho truque, né? É o truque. Ninguém precisa saber. Então, ó, vou esfumar aqui essa parte do corretivo, a parte mais clarinha para disfarçar a olheira, né? Eu fiz aqueles riscos, né? Aqui maiores, né? Que o pessoal vê na internet e tal. Mas que nem sempre é necessário, tá? E isso aqui no centro do rosto a gente pode fazer com um bom pó iluminador. Já vai dar um efeito maravilhoso. E é incrível, depois que a Kim Kardashian apareceu desse jeito Toda que a Paulinha tava desenhada. antes, todo mundo começou a pegar aquela foto e tinha como parâmetro do contorno, só que nem todo mundo tem o rosto da Kim, a diferença é E essa. foi meio chocante, né? Porque a gente é acostumado a encontrar as fotos dela maravilhosas, Maravilhosa. super Mas desenhada quando no rosto. você Meu visualiza Deus. ela tá com muito iluminador no centro. Isso. Porque eu vou te mostrar de novo essa foto. Vocês estão entendendo que o rosto oval é o perfeito.
Mas existe um triângulo entre sobrancelha e queixo, que é a área que vai ser iluminada no rosto da gente, tá? Então a gente tem que entender isso. A Kim Kardashian, quando estava se maquiando, no final das contas ela ficou só com isso aqui iluminado. É verdade. E o blush aqui marcado na lateral. Então a gente tem que entender isso aqui, tá? Então vamos lá esfumar. Como já tem a base por baixo, vai ser melhor para deslizar o pincel e esfumar, né? Então, ó, a gente vai tentando sumir essa marcação. Tentando o pincelzinho, movimentos circulares. Isso. Então, ó, já sumiu, mas você vê, ó, A diferença. Que diferença. tá? É leve, é sutil, mas você fez uma marcação. Então, ó, você vai, ó, esfumando, qualquer coisa você limpa, tira um excesso do pincel. E você vai fazendo movimentos circulares e preservando. Nunca desça, porque a gente pode subir um pouco, ó, o esfumado pra cima, tá vendo? Mas a gente não pode descer, porque senão vai achatar a bochecha inteira. Certo. Então, ó, a gente vai... Eu acho que muita gente não tem esses cuidados mesmo, né, Kátia? Ó, até aqui o excessozinho eu posso tirar na esponja pra não ficar marcado, porque não pode ninguém saber que você fez correção. Com certeza. Então vamos corrigir essa parte daqui de baixo, o queixo para diminuir. Isso. E agora vamos pro nariz. Agora aqui A minha parte preferida. a gente precisa de outro pincelzinho aqui para esfumar melhor, tá? É só achar ele aqui, porque você sabe que é muito pincel. Já tá notando a diferença aí, Paulinha? Porque você tá vendo? Mas o meu já sairia assim. Já sairia assim. Então, ó, a gente vai espalhando para baixo esse esfumado, tá? Primeiro, ó, para baixo. Principalmente nesse lado aqui, que é o lado que é mais alto dela. E em seguida, a gente vai usar uma esponjinha, ó, para mesclar, tá? Então aqui a gente vai tirar essa divisória do escuro, mas vai ficar um centro iluminado. E vai dar essa questão física mesmo, de um nariz mais afiladinho, porque eu esfumei, ó, já pros lados. Ok. Pronto. Então agora fica muito mais fácil para o pessoal em casa pegar iluminador, pegar um pozinho mais escuro e fazer os bronzeamentos, porque já tem a base pronta. E o principal, já viu também o que não fazer, né? E não fazer, porque deixar aquele negócio riscado, marcado, ir para uma festa, Não tá com nada. não rola, gente. Então a gente vai usar agora um pozinho, tá? Eu vou aplicar nessa região dos olhos, mas de uma forma bem discreta. Com um pincelzinho mesmo. Você pode até aplicar, uma dica que eu dou para quem tem medo de ficar com aquele olho marcado, é você usar um primer. Um primer em pó. Você pode justamente facilitar a evitar essa... A cor que o pó, Kátia, que você passa nos olhos, é o mesmo que você passa no resto do rosto? Boa. Eu não gosto. Eu gosto de usar um tonzinho a menos. Porque essa região precisa estar mais iluminada. E às vezes o seu pó que é bronze, que passa no rosto inteiro, se cobrir o corretivo, ele vai ficar ainda escuro. Então o primer, por exemplo, ele é neutro. Eu posso muito bem, ó, tá usando aqui, ó, nessa região e tá secando essa parte de forma bem discreta, sem deixar clara, entendeu? Certo. Beleza. Isso é muito bom para quem tem ruga também, que não pode Já usar dá pó, uma mas usa um disfarçada. primer e já disfarça, tá? Aplica um pouquinho aqui no centro, beleza. The timeless from you still love the timeless from yeah you still love the timeless from. E aqui a gente, com o resultado final, a Kátia conseguiu deixar a Paulinha ainda mais linda. E aí, Paulinha, aprovou o resultado? Alguma coisa de diferente aí? Tudo. Tudo diferente. Eu tô amando. Ela conseguiu, de fato, fazer com que eu
gostasse, eu detestava batom escuro. Sério? É, eu só usava o tom da pele. E agora eu tô curtindo muito esse tom. Ela já conversei com ela alguns truques pra usar o vermelho também, mais no verão. E esse tom é super lindo, né? É, porque como ela é uma morena bem bronzeada, então se ela já remete verão pela cartela de cor dela, entendeu? Então a forma de usar talvez um vermelho seria um vermelho um pouco mais vinho, que dá essa sensação mais invernal, porém combina com a cartela dela, entendeu? Sem fugir muito. Então, no verão ela pode usar um vermelho mais aberto, usar só mais uma máscarazinha, uma iluminação no rosto. Mas aqui no inverno eu optei por sombras mais nesses tons do marrom, um marrom mais metálico com cobre, que eu acho que tá super legal. E muito cílio, o esfumado com a mesma sombra embaixo, nada de marcações nos olhos, uma coisa como fosse uma sombra sozinha, só para dar uma iluminada. E o pontinho de luz que eu disse a ela que ela usasse sempre para disfarçar as olheiras, principalmente que aqui é mais fundo, né? Então esse pontinho de luz vai lhe ajudar. E as marcações tá aí, gente, não é para se ficar olhando e dizer, tá com marcação. Eu acho que o principal, você olha pra Paulinha, ela tá linda, mas você não imagina que ela está com várias marcações de bases mais escuras. Ela tá naturalmente linda. É verdade. E é essa a dica que eu deixo pro pessoal de casa. Para ser bonita, não precisa de você estar mostrando que tem muita coisa, mas apenas realçar, né? E disfarçar as imperfeições. Esse é o segredo, com muita suavidade. Porque contorno é para ajudar, não é para mostrar que você tá fazendo. Pois é, eu tenho certeza que o pessoal de casa pôde tirar todas as suas dúvidas. Eu quero agradecer demais a Kátia, a Paulinha, que foi nossa modelo hoje. Com certeza, Larissa, Paulinha e Rafaela nunca mais serão as mesmas, né? Naturalmente lindas sempre. Com certeza. Gente, a gente volta sempre com mais novidades. You still alone. The time there's